Não. Foi, agora, tá ao vivo. Boa noite, Alda. Boa noite, Patrícia. Boa noite, pessoal que está assistindo aí ao vivo, assistindo depois na gravação. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que vocês vão assistir. Vai ser isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos a hora que vocês estão Sejam todos assistindo, hein? muito, sejam todos muito bem-vindos. É que eu vou compartilhar a live aqui. Patrícia, muito obrigado por você ter voltado aqui com a gente, tá, Patrícia? Por estar doando o seu conhecimento aqui para a nossa página. Patrícia, que é a minha referência em pesquisa. Estou muito nervoso em ter você aqui, Fique tá, Patrícia? enchendo minha bola, não, menino. Não, você é minha referência, cara. Estou sendo sincero. Boa noite. Boa noite, Egmárcia. Boa noite, Mary. Mary, minha mãe. Dá só um tempinho pro pessoal ir entrando, né? Enquanto isso, eu vou continuar enchendo a bola de Patrícia aqui. Patrícia é uma pessoa incrível. Fica na posição. Aí fica na posição aí pra gente ver, Patrícia. Não, boa noite, Rafael. Oi? Patrícia? Oi, não te ouvi. boa noite. Boa... Obrigada pelo convite, é um prazer estar novamente com vocês. Não? Não. Oi, desculpa, não, Não estão me escutando? Eu tô ouvindo você. Eu tô ouvindo vocês sim, eu tô fazendo não, desculpa, é involuntário. Ah, tá. Ô, Patrícia, eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente, mais uma vez, doando seu conhecimento. Quando você veio aqui, as pessoas gostaram muito, pediram para você voltar. E é muito bom ter você aqui novamente, dessa vez falando sobre sua pesquisa, falando sobre o que você entende bastante. E eu volto a repetir, você é uma referência para mim, o que eu estou pretendendo estudar aí. Tem uma das pessoas com quem eu falo assim, segundo a pesquisadora tal de tal, é segundo você. E é uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. É com grande satisfação que eu estou participando. E vamos que vamos. Vai ser um tema polêmico, né? Vamos falar do funk, mas vai dar tudo certo. Estamos aí para debates. Então vamos lá, galera. Começando aqui, né? A live. Eu só gostaria de pedir para vocês, antes da gente começar mesmo, com o tema para vocês compartilharem, porque, por exemplo, o Facebook está dando uma boicotada e a live não aparece nem para mim. Nem eu entrando como página está aparecendo ainda, entendeu? Então vamos ajudar aí a divulgar essa live compartilhando. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, então. Como já foi anunciado, a Patrícia, né? Ela vai sortear um livro aí no final da live, ou no meio da live, não sei. Fica esse suspense aí. E aí a gente poderia, sei lá, ver por quem estiver compartilhando. Quem estiver compartilhando aí, aumenta essa chance de conseguir esse livro aí da Patrícia. Esse livro eu já li, maravilhoso. É um dos meus livros de referência. Alda, quando você quiser, tá? Você pode começar. Foi agora. Então vamos lá, galera. Bom,
é muito comum uma confusão entre cultura e erudição. Desta forma, surgem comentários como: Fulano não tem cultura, funk não é cultura. Na minha época, as músicas eram melhores, não esses funks sem letra. A geração de hoje não sabe o que é música boa. Da mesma maneira que muitas pessoas acreditam que arte é tudo aquilo que está apenas no museu, que é bonito e existe para deleite dos olhos. Mas será que o papel da arte é ser bela? Existem pessoas sem cultura ou ainda culturas superiores e outras inferiores? Dá para hierarquizar arte e cultura? E o famoso, e eu com isso? Com base nessas inquietações, temos o prazer de receber a doutora em Humanidades, Cultura, Artes, Patrícia Rangel. Pausa só para dizer que eu acho muito chique ter uma amiga que é doutora em Humanidades, Humanidades, Cultura e Artes. Acho que assim, me sinto muito chique por tabela, tá? Para mais um bate-papo e socialização de conhecimento. Agora é contigo, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Patrícia, então eu vou aqui aproveitar que você está aqui e vou começar a te fazer já a pergunta de cara, assim, né? Que é uma pergunta que todo mundo faz para mim, porque eu sou de artes, mas assim, o que é cultura? Né? O que podemos entender como cultura? E aí, partindo da sua resposta, o funk, ele pode ser considerado um manifesto cultural, uma expressão cultural? Ih, Patrícia. Patrícia é maravilhosa, concordo, Maurício. Alô? Patrícia, você travou e caiu. Pera, vamos aguardar um pouquinho. E aí, Rodrigo, já que na ausência de Patrícia que caiu, enquanto ela restabelece a conexão, e aí? Agora eu te pergunto, querido, o que é cultura, professor de artes, teatrólogo, né? Mestre, artista, expositor, vai lá. Cara, eu entendo como cultura e quando eu falo assim com os meus alunos, quando eu estou conversando, é o seguinte, que toda movimentação dentro de um grupo ela pode ser considerada cultura. Então, assim, a vestimenta de um determinado grupo, o que esse grupo come, como esse grupo fala, como esse grupo se comporta, ele pode ser considerado cultura. Esse de escolher um grupo é o que pode ser considerado cultura. Você, como uma mestre em geografia cultural, também pode responder essa pergunta aí. Olha, a Patrícia, ela tá reiniciando o celular, porque travou e ela já volta, tá, galera? Mas, enfim, você podia, só antes de eu falar, repetir um pouquinho o final, Rodrigo, que você deu uma travada e aí ficou meio picotado, que você falou. Só o finalzinho, por favor. Sim, eu estava dizendo que toda movimentação, como você come, o que você come, como você come, o que você bebe, como você se veste, tudo isso pode ser considerado cultura, né? Inclusive a religião, tudo isso. Ai, Patrícia, você voltou! Voltei! O telefone surtou. Acontece. Tecnologia. Acontece, mundo moderno. Viu? Escapei. Vamos lá, Patrícia, agora é contigo. Então Patrícia, fala aí, Rodrigo. A Alda acabou jogando para mim a pergunta, né? O que é a cultura? E se partindo da sua resposta, se cultura poderia ser, se o funk poderia ser considerado cultura. E aí eu estava aqui dizendo para a Alda que eu sempre começo pela ideia de que, assim, como você se veste, o que você come, o que você bebe, o seu comportamento em geral de um determinado que vai se constituindo como cultura. E aí eu vou deixar para você que você vai sempre falar melhor do que eu, mas basicamente isso daí. Aí você voltou para me salvar. Você é muito bom, não precisaria salvar, não. Quando a gente fala de cultura, é isso mesmo. Nós estamos falando de uma série de elementos que vão estar relacionados com o homem.
com o grupo. Então, entram crenças, arte, conhecimento, ideias, técnicas, comportamentos, e são esses elementos que vão caracterizar a sociedade ou grupos, determinados grupos. Como não existe uma sociedade única e não existe um grupo único, então nós podemos afirmar que também não existe uma cultura única. Mas existem várias culturas que são transformadas com o tempo. Elas são reformuladas, ou reapropriadas, ou ressignificadas, enfim. A vivência que a pessoa tem vai contribuindo para que essa cultura ela passe por transformação. Canclini tem um livro que diz Culturas Híbridas, Estratégia para Entrar e Sair da Modernidade. Ele diz que a cultura ela abarca um conjunto de processos sociais de produção, circulação e consumo da significação na vida social. Então, a gente trazendo para o funk ele é um processo social que tem significados e dá significados a alguns símbolos, mas que são símbolos referentes a um determinado grupo, como vestimenta, como comportamento, como ritmo, a dança, a ideologia, e assim vai. E esses significados, esses símbolos que têm um significado, eles circulam e são consumidos pelos grupos sociais. Para tais grupos, esses símbolos têm significação, porque eles estão inseridos dentro desse contexto. Queria antes comentar a respeito mesmo da cultura, né? Que o funk ele é um movimento que sofre, é um movimento marginalizado e o seu discurso ele é vítima de preconceito, principalmente porque vem de regiões periféricas. E aí se deduz que é uma cultura sem valor. Por quê? Porque não segue os padrões culturais pré-determinados, como sendo o que é bom, o que é ruim. O interessante é que esse ritmo funk, as pessoas ouvem e não conseguem ficar parados, porque de alguma maneira ou de outra mexe com a vida dessas pessoas. Mexe no sentido assim de movimentar, fazer com que o corpo se movimente. É a música Som de Preto, que é uma música bem antiga, mas que reflete bem isso, né? É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Ele é um ritmo envolvente, dançante, e está muito ligado às músicas africanas. A gente pode citar o exemplo no período colonial. No Brasil, as músicas dos brancos eram aquelas músicas mais suaves, eram aquelas músicas muito voltadas para a religiosidade, com hinos, toques, marchas. Já a música africana era o contrário, eram músicas com ritmo que estimulava a dança, muitas delas sensuais. O que faz com que a gente considere interessante a gente pensar na arte e na cultura relacionada ao funk. Por quê? Vamos poder compreender essa relação social, essa relação com esse determinado grupo social, desconstruindo, assim, estereótipos e estigmas, desconstruindo preconceitos. Porque mesmo que a pessoa não goste, ela vai passar a compreender o porquê o funk é uma manifestação cultural. Pode perguntar mais. Se não, vou falando. Não, eu estava aqui justamente lendo uma coisa que o Vitor colocou, o Vitor Camacho, que é o padrão cultural pré-estabelecido pela classe dominante, pela elite branca. Já falaram mesmo sobre o samba, né? Isso. E aí eu lembrei do seu livro, né? Que fala sobre isso também. E não é só o samba, a capoeira, as diversas manifestações culturais relativas ao negro passaram por todo esse processo de rejeição. E
houve processo também de resistência da parte dos negros, né, que estavam aqui no Brasil, porque senão a cultura africana teria acabado. Mas graças aos negros e essa reapropriação, essa ressignificação da cultura fez com que se permanecesse até hoje e tornasse símbolos de brasilidades, porque quando a gente fala de samba, a gente logo pensa no Brasil, quando a gente fala de capoeira, a gente logo pensa no Brasil. Então, pela origem do funk, quando a gente pensa o funk como tendo essa origem da ancestralidade negra, a gente vai pensar nessa origem dela aqui no Brasil. Ela veio da música negra norte-americana, em que teve o maior representante James Brown, na década de 60. Quando chegou aqui no Brasil, isso já na década de 70, ela foi para a Zona Sul, onde teve os bailes da pesada, organizados por Big Boy e Ademir Lemos, que ocorriam no antigo Canecão. Com o tempo, não puderam mais ficar nessa casa de show e começaram a procurar espaços para poderem continuar tendo esses bailes. Por fim, o funk acabou se fixando nos morros do Rio de Janeiro, onde passou a ter uma... Patrícia travou de novo, né? Patrícia travou, deixa eu avisá-la. Tem uma coisa, Alda, que a Patrícia está falando... A identidade... Né, ela voltou. Voltou. Oi, Paty, você pode repetir um pouquinho que você travou? Oi? Você travou quando você estava falando... Você travou no Canecão. Oi? Você travou no Canecão. No Canecão? Então tá bom. Isso. Pô, então travei bem, né? Porque eu saí falando. Eu já ia aqui tentar meter o B dele de novo. Então, não sei se foi essa parte falada ou não, mas a gente fala novamente. Quando chegou o ritmo aqui no Brasil, na década de 70, o ritmo foi apresentado como shaft, ou soul funk, através de Big Boy e Ademir Lemos, nos bailes da pesada. Só que, com o tempo, eles não puderam mais ocupar o espaço do Canecão. Esse espaço foi cedido ao show do Roberto Carlos. E esse baile fazia tanto sucesso que eles foram procurar outros espaços. Na procura de outros espaços, eles acabaram encontrando, o funk acabou encontrando os morros como lugar propício para a manifestação dessa cultura, desse ritmo. Lá na comunidade, então, passou a adquirir identidade própria, com características bem específicas. Teve influência, mas quando chegou na comunidade, na favela, eles passaram a ter características próprias, o que é compreensível, porque a cultura ela não é estática, ela é construída. Então, chegou o ritmo na comunidade ou na favela, e aí, a partir de toda aquela estrutura de valores, ideais do grupo, colaborou para que o funk ele tivesse uma manifestação cultural própria desse determinado grupo, que é formado, na sua maioria, por negros e pobres. Vai falar alguma coisa? Quer que eu... Rodrigo? Não, Oi. Não, eu acho muito legal o que você está falando. Assim, eu lembrei de uma matéria, que agora eu esqueci o nome da jornalista, mas que falava que o funk era o movimento Black is Beautiful
brasileiro, né? Na década de 70. Ele era considerado esse movimento. Mas você pode falar sobre, voltando na parte da criminalização do funk, sempre tem, assim, de vez em quando pipoca algum movimento de querer criminalizar o funk e tal, e aí você tá falando que funk é cultura, então tem alguma coisa que assim, fala assim, olha só, funk realmente é cultura, alguma lei, alguma coisa específica, assim? Sim, sim. O que acontece? Ao longo da sua trajetória, o funk ele vem trazendo um discurso que relata experiências do grupo de origem, né? No caso, como que fala? O local que vivia à margem da sociedade, e eles passaram a cantar as suas realidades, as realidades da violência, questão de tudo que acontece lá nas favelas ou nas comunidades. E aí é o que a gente começa a entender por que há um tratamento hostil e preconceituoso. Por quê? O ritmo estava limitado à favela, então vivia naquele mundo. Quando ultrapassou os limites, chegando ao asfalto, começou a incomodar. Jovens da classe média e alta passaram a consumir esse ritmo. Então começou a perturbar, começou a incomodar a sociedade dominante, a que determinava o que era certo e o que era errado. E o que era invisibilizado passou a ser divulgado. Então, incomodou mais ainda. Nisso, houve necessidade da interferência da segurança pública. Outro fator que também mexeu muito foi a tecnologia. O que antes acontecia nas comunidades ficava lá. No momento que a tecnologia também começa a divulgar o que acontece, questão da vivência, relatando os problemas sociais que a comunidade tem, começa a incomodar. Após várias batalhas, que a gente vai falar depois mais tarde um pouquinho a respeito dessa questão da criminalização, no dia 1º de setembro de 2009, o funk ele foi declarado oficialmente como um movimento cultural carioca. Então, ele deixou de ser apenas um ritmo que retrata a vida dos moradores da comunidade, mas passou a ser um bem cultural, patrimônio cultural imaterial. E aí, os valores, os significados atribuídos pelas pessoas aos objetos, aos lugares e às práticas culturais passaram a se tornar patrimônio de uma coletividade. Assim, há uma concordância de que o funk é um movimento cultural coletivo. Quer perguntar alguma coisa, Alda? Não, eu só queria colocar, né, que o funk é algo tão característico, né, que já faz parte até da construção do ser carioca. Independente de você gostar, curtir ou não, né, não existe, inclusive faz parte da construção do estereótipo do carioca, né, tanto dentro do país quanto fora do país, né. Uma das coisas que nós somos muito questionados, né, e perguntados, né, é sobre, né, praia e funk. E isso eu posso falar com muita experiência própria. Principalmente se você é considerado uma aberração quando você é carioca e diz que não gosta de funk. Exato. Igual o samba, a trajetória com o samba foi a mesma coisa. Aí, com o tempo, o samba agora símbolo do Brasil, e o funk do Rio de Janeiro. Quando fala em Rio de Janeiro, logo se imagina o funk como um ritmo musical que representa o Estado. E assim, gente, a gente está falando, né, inicialmente sobre cultura, mas assim, expandindo um pouco mais o nosso bate-papo, o que é arte? E nesse contexto
a gente pode considerar o funk como uma expressão artística? A arte, ela faz parte da nossa vida. Não tem quem não tenha contato com a arte, porque a arte está no livro, na pintura, no filme, na música, enfim, nós estamos em contato com a arte o tempo todo. Até os games podem ser considerados como arte, uma arte contemporânea. A arte existe há muito tempo. Desde os homens primitivos, com os desenhos nas cavernas, que foram feitos há mais de 40 mil anos, com as construções de templos, poesias homéricas, palácios, esculturas, músicas, até mesmo antes de Cristo. Enfim, a arte sempre esteve andando lado a lado com a humanidade. Com o tempo, houve necessidade de organização da arte. Foram criadas, então, as academias com o objetivo de formar artistas. A partir daí, o artista, para ter o respeito e o reconhecimento, precisaria passar por essas academias que determinariam regras de produção da arte. A arte, então, por sua vez, a produção informal, ficou em segundo plano. Por quê? Artista era aquele que era considerado, já que passou pela academia, o intelectual. Como as primeiras academias surgiram na Europa, foram os padrões estéticos europeus que predominaram, influenciaram outras regiões. E a partir daí foi definido o que é bom e o que é ruim. E essa realidade ela é refletida até os dias atuais, porque muito das artes elas têm base no parâmetro ou nos padrões estéticos definidos pelos europeus. Um fato é certo: a arte ela vai dar corpo ao pensamento, ideias e experiências de quem produziu. Então, independente de ser formado em artes ou passar por uma academia, a arte vai estar sempre relacionado ao que a pessoa está pensando, ao que ela está experimentando. Nem sempre aquilo que a pessoa que produziu vai ser compreendido da mesma maneira que ela, ou até mesmo vários olhares acerca de uma determinada obra. Por quê? Porque o modo de você entender essa arte vai depender também da sua experiência. No momento que a sua experiência coincide com quem produziu, o entendimento pode ser igual. Mas no momento que a sua experiência não é a mesma de quem produziu, então você pode compreender de uma outra maneira. A gente pode dar... Oi, Patrícia, caiu de novo. Então vamos lá, Rodrigo, aí, o nosso especialista em artes. Não, eu concordo muito com a Patrícia, né? Não tem como discordar da Patrícia, é minha referência, mas eu vejo a arte também como psicólogo, sabe? Como estou me comunicando, como para me comunicar. Patrícia, você fica saindo e eu fico Voltei. aqui. Então, jeito. Pode falar, Rodrigo. É a chuva, falando... gente. Você que trava para mim. Chuva. Eu parei Patrícia, onde, Rodrigo? estava falando aqui que, com a Alda é o seguinte. Não, acho que você caiu uma internet mais ágil. Oi? É a chuva, é a chuva. É a chuva, agora quem começou a travar. Está saindo direto. Então, vamos lá. Eu estava falando aqui com a Alda, eu entendo como a arte como você fala, mas que eu também entendo a arte como comunicação, né? Isso! Partindo pela arte rupestre e tal. E aí eu estava só dizendo isso. Quando eu comecei a falar isso, você... Deixa eu só me meter rapidinho.
já que o Rodrigo falou em arte rupestre, né, é interessante porque quando eu ensino sobre arte rupestre, arte rupestre, dentre outras coisas, ela é linguagem para a geografia, né? Ela é uma forma de linguagem. Na verdade, a arte rupestre é comunicação e georreferenciamento, né? Então, né, dependendo, né, embora até gostaria de esclarecer, que o Rodrigo até brincou, você é mestre de geografia cultural, mas assim, é muito importante esclarecer que no meu caso, a minha linha de concentração era geografia cultural, porque eu estudo a relação com o homem, do homem com a natureza, né? Então, a ação do homem sobre a natureza, transformando-a, é um processo cultural, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das queimadas na Amazônia, no Pantanal, né, no Cerrado, a gente está falando, né, de um processo cultural, né? Eu sei que não tem tanto assim a ver nesse momento com a discussão de arte, mas é só para esclarecer que antes eu não fiz isso, né? Porque senão a galera pode achar que eu estudei alguma coisa relacionada à literatura, a visão comum de arte, não, tá? Eu estudo, né? Minha área de pesquisa é meio ambiente. Então, é por isso que eu sou da área de geografia cultural e dou uns pitacos de vez em quando de arte, porque de curiosa eu já li algumas coisas, mas é totalmente fora da minha linha de pesquisa. Então, a arte é uma comunicação, porque quem produz quer passar alguma informação, quer passar uma ideologia, quer passar algum conceito. Então, é uma comunicação. Só que essa comunicação, ela pode ser entendida da mesma forma, da mesma maneira que a pessoa que produziu está passando, ou pode passar outras ideias diante da experiência daquele que está recebendo. Porque ele recebendo, quando ele recebe a informação, ele vai passar por um processo de toda aquela experiência de vida que ele tem, e aí ele vai transferir para essa arte. No momento que ele não tem, deixa eu dar um exemplo melhor. Por exemplo, no período colonial, as manifestações artísticas dos africanos, eles não eram compreendidos pelos brancos. Por quê? Porque não fazia parte da realidade dos senhores e nem seguiam os padrões estéticos que, naquela época, eram considerados o certo. Mas, para os africanos, a culinária, a música, a dança, a religiosidade e tudo mais tinham um significado muito vivo. Então, todo africano todo negro, ele tinha conhecimento daquilo que estava sendo, daquela manifestação, porque era algo que fazia parte da experiência dele. Então, é tanto que, por exemplo, os negros, os escravizados, eles passaram a adaptar-se no período colonial com relação à religiosidade, por exemplo, em que os negros fizeram aliança com o catolicismo, estabelecendo uma relação entre os santos católicos e os orixás para a sobrevivência das suas raízes religiosas africanas. Os brancos não conseguiam identificar, mas os africanos, sim, os negros conseguiam. Então, a comunicação, a interpretação da arte está relacionada à experiência de vida e o contexto em que você está inserido. Tanto de quem E assim, produz, você quanto de quem falou. consome. Desculpa. Fala. Você falou agora de contexto a qual nós estamos inseridos, né? Cada indivíduo está inserido. Então, assim, a arte, ela está no nosso cotidiano? Está o tempo todo. O tempo todo a gente tem na leitura de livros, história em quadrinho, nas músicas. O tempo todo nós estamos cercados pela arte. Olha, eu estava vendo um trabalho, é porque assim não dá para mostrar, mas era bom se pudesse mostrar imagens, trazer o som da música e tudo mais. Então, eu estava vendo uns quadros e eu olhei assim e falei, gente, chocante. Eu não lembro o nome
de quem produzia, mas eram uns quadros, depois até passo para vocês, eram uns quadros muito assustadores. Era gato saindo pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, era uma coisa muito, para mim, assustadora. Mas essa artista, ela é assim, bam, 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 e as pessoas admiram muito. Por quê? Porque a minha realidade, a minha experiência, eu não vejo aquilo como sendo algo. Eu interpreto de um jeito assustador, mas uma outra pessoa que tem outro tipo de experiência vai achar aquilo lindo e maravilhoso. É igual filme. Filme de suspense ou de terror. Tem gente que acha maravilhoso, mas tem gente que entende aquilo como muito assustador. Então, nós estamos cercados pela arte e a gente faz como que posso dizer? Você faz uma avaliação do que é interessante para você ou não. E a mesma coisa acontece com o funk. O funk também a gente está envolvido com o funk a todo momento, porque seja na academia, seja nos carros que passam pela gente, enfim, o funk faz parte do dia a dia. Por mais que as pessoas não gostem do ritmo, mas aonde você está, onde você vai, sempre tem um ou outro que põe o som para tocar. Pois bem, o fato de eu gostar, eu vou admirar, vou falar alguma coisa, mas o fato de eu não gostar, eu não posso dizer que não é arte e que não é cultura. Mas temos que avaliar todo esse contexto para então nós definirmos, compreendermos que tipo de arte é essa. O funk, Patrícia, ele aí fala. assim, Fala. tô tentando... Travou. Rodrigo, você travou. Já. Então deixa ele falando, depois o Rodrigo fala. Não. Deixa ela Voltou. destravou, pronto. Continua. Eu tô travado ou não? Não sei. Se destravou, pode Rodrigo. falar. Tá. Não, Pode era falar, só... Rodrigo. Eu ia te emendar mais uma pergunta, que era o seguinte. Partindo dessa ideia do cotidiano e funk, como você falou, que assim, até quando eu tô falando sobre cultura, aí sempre passa um carro na frente do colégio, aí tocando um funk alto, alguma coisa, eles ficam assim, isso é cultura, isso é cultura. Aí eu falo, isso faz parte da nossa cultura, né? Tá aqui no nosso ambiente. Eu queria saber se tinha como a gente fazer assim, um paralelo histórico do funk, assim, de como começou até ser esse funk mais erotizado que a gente tem hoje, como o Vitor falou um pouquinho aí por cima. Não está dando para entender. Repete, porque não deu para entender. Ele quer saber se tem como fazer um paralelo histórico, né? De como o funk começou até hoje o funk mais erotizado. Só queria fazer um parênteses que o funk ele tem subgêneros, tá, gente? Ele tem um funk comercial do Kevinho, ele tem um proibidão que tem até outro nome, mas vou usar proibidão. Ele tem funk consciente, funk melody. Não é só funk, não tem só erotismo no funk. E olha que eu não escuto funk. Por isso que eu queria que você falasse um pouco, Patrícia, sobre isso, sobre essas vertentes, sobre essa questão histórica, né? Você já começou falando lá no início, né, que veio na década de 70 e tal, Isso. Mas aí eu queria que você dissesse um pouquinho sobre os estilos pra gente entender como é que se tornou esse funk que é hoje, já que você está falando sobre cotidiano, não sei se tem uma relação. Então, o funk ele se consolidou nas favelas, convivendo com as realidades que esse grupo possui. Assim, o discurso, quando apresentado, ele está carregado de ideologias que são vivenciadas pelos membros pelos membros que fazem parte desse grupo. As letras elas vão levar em consideração o contexto de produção. Muitas vezes, esse contexto não está de acordo com o que a sociedade
considera certo ou errado, ou bom ou ruim, enfim. Ele possui vários estilos, como a Alda tinha falado, e está de acordo com os momentos mesmo históricos, que não quer dizer que eles sejam fixos, mas que ele se atualiza à medida que o tempo vai passando. Na década de 70, 80, na década de 80, surgiu o funk consciente. É quando os funkeiros se organizaram e anunciaram o funk carioca como um movimento cultural e também político, onde que contextualizaria a vivência dos que moram nas comunidades. A denúncia de violência policial, preconceitos, pobreza, enfim. Um exemplo disso é um rap muito, é o rap do Silva, é um funk muito conhecido. Eu gosto muito desse rap porque ele mostra como era a situação, o contexto daquela época. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Então, vai falar sobre o preconceito de quem era funkeiro. Era trabalhador, pegava um trem lotado, tinha boa vizinhança, era considerado. E todo mundo dizia que ele era um cara maneiro. Outros o criticavam porque ele era funkeiro. Foi uma época que os funkeiros eram comparados a bandidos. E essa música vem mostrar que não, que os funkeiros eram trabalhadores, pegavam o trem lotado, e esses funkeiros eram representados pelo Silva. E a mensagem, então, fala da tragédia, né? Porque, deixa eu ver se aqui tem uma parte. Enfim, ele é morto, e aí faz uma crítica ao preconceito que a sociedade demonstrava, e é um fato que ainda acontece com relação aos moradores da comunidade. A gente vê que o número de negros mortos que moram em comunidade é muito grande. Na década de... Patrícia, só um minutinho. Deixa eu só pegar o gancho que você estava falando disso. Eu tenho uma pergunta aqui da Patrícia Manuela de Souza, que é o seguinte: Patrícia, você considera que o funk é inferiorizado por conta de ser uma expressão da cultura preta e da favela, assim como foi feito com a capoeira e com as religiões de matriz africana? Eu acho que encaixou aí nesse momento que você está falando. Com certeza. Porque, olha, a gente pode, eu nunca fui numa rave, mas a gente ouve falar sobre elas. E você, se for olhar a comparação entre um baile funk e uma rave, é muito similar. Mas o que acontece? O fato de ser numa comunidade, uma área que é isolada, é invisibilizada, não é isolada, é invisibilizada, onde possui negros que já sofrem com o fato do racismo, né, e o preconceito, serem pobres, fazem com que a atenção fique maior para esse grupo. Tem as baladas que a gente sabe, embora eu nunca tenha ido, nessas baladas da elite, e que são vários relatos de coisas que acontecem, mas que são disfarçadas, ou são escondidas, ou não vêm à tona. Enquanto que, quando se trata dos negros, vem a polêmica. E assim, pega-se um e tira por todos. Então, eu vou entrar nessa parte, até deixa eu entrar logo então, porque eu ia. Deixa eu falar do proibidão, que aí eu entro nessa parte, fica melhor, tá? Que aí eu vou chegar no proibidão já já. Vou dar continuidade então. Na década de 90, vem o funk Melody, que invadiu o Rio de Janeiro, e nessa época era latino e o Claudinho Bochecha. Era um ritmo de música mais romântica, sem apelo sexual, água com açúcar, né? Atualmente, esses tipos de funk são cantadas por crianças.
Tem uma que eu peguei aqui, que é a do MC Bruninho, fez muito sucesso, que é Sou Favela. Ela é da Zona Sul, loirinha de olho azul. E o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro num barraquinho, mas dei a chave do meu coração para ela. Então, essas músicas, esses funks mais românticos, atualmente têm sido cantados por crianças ou adolescentes. Aí entra a questão do funk proibidão. O proibidão ele surgiu também na década de 90 e foi um período em que o crime organizado teve força. Com o monopólio da distribuição de drogas, o Comando Vermelho teve mais força, surgiram também o Terceiro Comando, Comando Vermelho Jovem e os Amigos dos Amigos. Então, foi um período em que essas organizações criminosas no Rio tiveram o seu auge. Guerras de facções, enfrentamento com o poder político. E aí, o funk proibidão, ele veio retratar justamente o que estava acontecendo na comunidade nesse momento histórico. Nós temos o rap do Comando Vermelho, uma pausa aqui, uma observação. Eu lembro muito do... Ai, meu Deus, Elite, esqueci o nome. Qual é, Alda? Você que tem memória boa? É o... Ai, vou lembrar. Comando Vermelho? Não, é um filme que o Wagner Moura faz. Ah, o Tropa de Elite? O primeiro. Então, foi um confronto muito grande. Eu não lembro o ano que ele foi produzido, mas o funk proibidão ele surgiu nessa época em que a organização criminosa estava passando por essa questão de guerra de facções, enfrentamento do poder poder público. Então, o primeiro funk que se tem conhecimento de ser o proibidão é o rap do Comando Vermelho. Cheiro de pneu queimado, todo mundo deve conhecer, né? Cheiro de pneu queimado, carburador furado, X9 foi torrado. Quero contenção do lado, tem tira no miolo e o meu fuzil está destravado. Só que hoje em dia nós temos também os proibidões, que vão refletir a situação, o contexto que nós estamos vivendo com relação a essas guerras de facções. E aí eu peguei um que é o mais suave, que é o que é tocado na mídia. O nome é Novinha, do MC Martinho, que diz assim: eu vim te falar do meu proceder. Descubra você todo o meu sentimento, mas se debocha, vou logo avisar que 2 pistolas e meu fundamento. É melhor não falta com respeito. Surge meu nome perante a favela, que eu te deixo esticada no chão, dou tiro na sua mão e quebro suas pernas. Então, é mais ou menos isso que eu estava falando. São características que acontecem na comunidade. Querem perguntar alguma coisa? Eu posso passar para o outro tópico. Já que você está falando ainda do proibidão, o Rodrigo até tinha falado dessa pergunta do Vitor. O Vitor ele está falando mais desse lado do proibidão do erotismo, né, da sexualização, né, que tem. E ele está perguntando se você acha que... Só um minutinho, agora tirei, pera, cadê? Se a versão do funk recentemente também não se deve ao erotismo em uma sociedade conservadora. Como? Não entendi. Se a aversão ao funk, né, do funk não tem a ver com, não se deve ao erotismo e à sociedade conservadora. Esse conservadorismo que a gente tem vivido. Mas é mais o conservadorismo mesmo. É mais o conservadorismo, porque a questão do erotismo, desde muito tempo, sempre causou interesse. Então, quando uma vez entrevistando um
MC, ele disse que por fora, assim, na sociedade, você olhava algumas pessoas e dizia assim, era uma pessoa aparentemente séria, sem muito, aparentemente conservadora, e quando ele ia tocar ou ia fazer o show, ele via certas pessoas que tinham tais posturas lá dançando até o chão. Então, essa questão do erotismo não é de agora. A questão do erotismo é algo que vem já de muito, muito tempo e que, de certa maneira, não posso dizer que é fetiche, eu acho que é uma liberdade que a pessoa tem, e eu estou falando no sentido que eu acho, mas na verdade foi um MC que falou que quando está escutando funk, quando está envolvido naquele meio, a pessoa se sente mais descontraída e acaba sendo envolvida pelo ritmo, porque o ritmo é envolvente, e como toda música africana, a sexualidade está muito ligada a dança. E aí a pessoa acaba se voltando para isso. Aí entra uma outra questão que eu vou depois falar para vocês, porque senão vai misturar tudo, e eu queria falar as fases do funk por etapas, tá? Mas vou responder isso já já com mais detalhes. Então, quando chegamos agora no século XXI, entra o funk ostentação. Esse funk ostentação quando é uma fase nossa do contexto brasileiro em que houve uma estabilidade econômica e os moradores da periferia começaram a usar o funk para mostrar para a sociedade que eles tinham condições de ter acesso ao que as classes sociais mais altas tinham, como carro, roupas de marca, perfumes, às vezes até falsificados. Mas o interessante era mostrar para a sociedade que tudo que eles tinham, as classes sociais mais altas tinham, eles também tinham condições de ter. As letras desse tipo, eles vão refletir o consumismo global. Você pode adquirir qualquer produto. Pode ser atitudes, pode ser estilo de vida, aparências pessoais, marcas globalizadas. É nesse conjunto que a gente vê que entram também os relacionamentos humanos. Tem o Bauman que diz que estamos vivendo no tempo líquido. Então, a solidez do relacionamento ele deixa de existir, mas a superficialidade e o lema de que ninguém é de ninguém passa a tomar forças. É nesse sentido que a gente vê a questão da erotização. Por quê? Porque é visto como um produto e você pode ter ou pode ser o que você quer. Você vê a questão do. No passado, na verdade, agora a gente não vê tanto, mas na verdade no passado tinha aqueles funkeiros com aqueles cordões que pareciam de ouro para ostentar, enfim. Essa questão de mostrar para o outro o seu poder através do ter. E isso é uma coisa que acontece não só no funk, mas acontece de modo geral, porque a sociedade ela acaba sendo está mais individualista. Eu já estou entrando em outro ponto que não tem nada a ver com isso, a gente vai viajando. Com o funk midiático, que é o que surgiu em 2012, chamado de funk pop, a indústria cultural ela começou a investir para alcançar lucros. E aí entra como se fala, entra esse interesse em coisas superficiais, porque a solidez do relacionamento não é interessante. O que é interessante é essa liquidez de momento. Passou, vamos para outro e vamos ganhar dinheiro e vamos ganhar dinheiro. O funk pop é um estilo mais comercial,
Então, vai precisar atender um outro público, que não seja o sol da comunidade, e os artistas começam a passar por transformações para que possam também ser vendáveis. Nós temos a Anitta, que quando começou era uma característica, e que atualmente é outra, se nós colocarmos as fotos dela antes e depois. Ludmilla também, a Valesca, Popozuda também, enfim. Os meninos, os MCs que cantam, você olha, são, no geral, metrosexuais, enfim. Há uma preocupação em ser vendável, não só a questão da música, mas o próprio artista também. Como eu falei, não é algo que acontece só com funk, porque nós temos os sertanejos, nós temos cantores de forró, enfim, é uma tendência em criar uma estrutura para poder ser vendável. E isso envolve tanto a música como também o artista. Uma coisa que eu vou chamar a atenção é o seguinte: as músicas, a gente fala muito das músicas das comunidades, e entra essa questão do erotismo mesmo, da questão do sexo, mas as pessoas não param para ouvir a letra da música do funk. A mesma pessoa que é contra vamos supor, contra a violência à mulher, ela vai escutar um funk desse. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem. Aí vem um palavrão. Vou socar na sua pá sem parar. E se você pedir para mim parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir para a base transar. Então vem cá. Se você quer, você vai aguentar. Então, são músicas, olha, para ter uma noção, 17 mil curtidas nessa música, 526 que não gostaram. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente não para ouvir a letra da música do funk. Mas essa letra é tão envolvente, porque a melodia é gostosinha. E aí você acaba comprando tal produto. Tem uma que é senta, senta, senta. É tanto senta, senta, mas eu não lembro o nome, procurei ver se eu encontrava, não achei, porque já é um funk antigo. E aí a menina, não, senta, agora você vai ter que sentar. É mais ou menos isso. Esse funk eu me recuso a ouvir porque é uma tristeza. Então, fora isso, tem outros assim que você escuta, mas está na mídia e faz o maior sucesso. É um ritmo que contagia, envolve. E quando você não dá, quando você percebe, você já está dançando, está rebolando, está todo envolvido com esse ritmo. Ou seja, é aquela música mesmo que fala, é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Isso. Né? Não, a gente precisa também destacar o seguinte. Eu achei legal que essa... Fala. Pode falar. Não, só queria destacar o seguinte, né? Que o funk, enquanto expressão artística e gênero musical, ele é entretenimento, né? E como a Patrícia falou, por exemplo, você está numa festa, é diferente de você escutar na sua casa, outra coisa é você estar na balada, tocar um funk, ninguém vai parar para prestar atenção na letra. O que conta é o ritmo. Por isso que tem o funk da letra repetitiva, né? Que aí fica muito parecido com a música eletrônica, né? Que é a batida repetitiva. É o que mais ou menos o Pedro Sampaio faz, né? Nos funks dele, pega, faz montagens e tal, que é algo que não é voltado para problematizar nada específico, né? É um funk que é voltado para ser entretenimento, ser lazer, mas também tem o funk que problematiza a realidade, né? Como você citou, o rap do Silva, o rap da Felicidade, também tem mais recentes. É que eu não sei o nome da molecada nova aí que
tá? Que chama, né, funk consciente, eu já não sei o nome. Mas o funk é igual roupa, você usa roupa de acordo com o local que você estiver. Então, a pessoa vai para uma discoteca, um baile, alguma coisa, vai ter o funk tocando e vai dançar, porque acaba sendo um momento contagiado, você fica contagiado. Mas nem sempre você leva para sua casa aquilo. Mas a arte é isso, a arte, independente de você gostar ou não, ela existe. E aí, o fato de você gostar não faz com que ela seja superior ou, se você não gostar, a torna inferior. O que a gente precisa compreender é que é uma arte, ela não agrada a todos. E está relacionado à vivência de quem produz. E a pessoa que consome, ela também vai estar enxergando naquilo algo que a identifique, com que se identifique, ou ela vai escutar e vai tentar interpretar da maneira que ela acha mais conveniente. Mas dizer que não é arte, aí é uma outra história muito complicada, porque não tem como definir. A arte é qualquer tipo de produção que seja feita pelo homem, não é, Rodrigo? É, Rodrigo, ou Exato. não? Exato. Não, e assim, e é muito o que você falou, é muito o que eu falo quando, né, o assunto de funk sempre acaba parando em sala de aula. Eu não sei com a Alda, mas comigo, como sou de arte, ele sempre acaba surgindo em sala de aula quando a gente fala até de arte rupestre, que aí vem aí começa a se falar também de grafite, e aí a gente começa a fazer aquela comparação, né, que ambos são comunicação e tal. E aí o funk ele acaba surgindo. E aí a gente sempre fala, eu sempre falo para ele no final, você pode gostar ou não, porque a arte ela não é feita para gostar, ela é feita para te afetar de alguma forma. E cada E um vai ser afetado de um gostei, jeito. isso mesmo. É para incomodar de Aí alguma cada um vai maneira. ser afetado de um jeito. Eu lembro que numa Mas aula, numa atividade, eu perguntei para os alunos qual era a diferença do Caetano Veloso para o MC de funk, né? E aí chegamos à conclusão no debate que a diferença, quando a gente fala do funk consciente, é que o Caetano Veloso sempre foi um cara branco, né? De classe média, né? Porque quando, né, eu tive que fazer um projeto, né, sobre o Caetano Veloso, isso tem uns 2 anos, e aí a gente começou a debater as letras das músicas e tal, e outras letras de músicas surgiram, como Gilberto Gil e outros muitos que denunciaram, né, a ditadura militar, e aí eu perguntei qual era a diferença, já que uma galera gostava de funk e outra galera era evangélica e torcia o nariz para quem ouvia funk. E aí, quem realmente gosta de funk, um aluno meu que gosta de funk, independente se eu estou na escola particular ou na escola pública, ele fala comigo do funk desde lá do funk da minha infância, do MC Marcinho, do MC Cacau. Ele conhece o funk, ele consome de fato funk. Eu tenho um aluno na escola particular que ele sabe tudo de funk. E é um cara de classe média, branco, mas ele sabe tudo de funk. Ele vai falar com você do Claudinho Bochecha, do MC Marcinho, do Proibidão, do Kevinho. Enfim, então isso que as pessoas precisam entender, né? Que quem de fato consome funk, que às vezes a gente tem uma visão estereotipada porque a gente escuta o funk da balada. Ou Que aquele acontece? político querendo publicizar, né? Capitalizar voto em cima de um conservadorismo religioso e generalizando o funk como se ele fosse só apologia a isso, né? Mas o funk é muito mais amplo. Tem Mas isso, mas até também sabe o que quando? acontece? Acontece que também é cult bacaninha falar, o funk não, eu não gosto de funk, eu gosto de outra coisa, funk eu não gosto. Tem esse, né, esse meio aí de te dizer que eu sou mais erudito, mais intelectual também, que fica, que você foi dizendo aí durante a live, que não precisa repetir tudo que a gente já está há um tempo falando. Mas E. Fala, Patrícia. travou, voltou. Mas até esse funk
erotizado, ele também está passando uma ideologia. Quando faz a denúncia, quando fala do funk proibidão, também está passando uma ideologia. Então, só que aí o que acontece? Essa ideologia precisa ser compreendida para que possa fazer, caso for necessário. É um grito, na verdade, é um grito. Essa questão da erotização, essa questão da mulher mesmo, chama a atenção de como que as mulheres são vistas, como elas são consideradas submissas, como elas são vistas como objeto, e essa questão do proibidão, como a ausência do poder público nas comunidades acaba fazendo com que a criminalidade cresça cada vez mais. Há necessidade de investimentos e ações públicas dentro das comunidades, porque se as produções são feitas a partir das experiências vivenciadas por quem produziu, se ele produz esse tipo de material, é porque ele não tem outras experiências. Nessas horas que a gente vê a importância da educação, porque se ele tem um conhecimento de mundo diferenciado daquele espaço que ele vive, ele vai falar sobre essas outras experiências. Mas no momento que ele não tem essas experiências, ele vai falar daquilo que ele vê e daquilo que ele convive. Então, lazer. O funk é um lazer para quem está na comunidade, porque ele não tem acesso ao teatro, ele não tem acesso ao cinema, ele não tem acesso a museus, ele não tem acesso a uma série de outros espaços culturais. Então, para ele, o baile de comunidade é um evento. E há toda uma preparação para ele participar desse evento. Ele acorda cedo, já programando participar daquele evento. Ele vai cortar o cabelo, ele vai escolher roupa, ele vai se produzir, enfim, a mulher vai fazer a prancha, tem aquele funk, ok, cabelinho ok, sobrancelha. Eu não sei, não lembro agora, que eu sou péssima para gravar. Bigodinho, cabelinho na régua. Oi? Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Mas tem um também que fala, tá dando para escutar? O do ex, né? Brota Isso, no bailão pro desespero do seu ex, é isso. Isso. Então, aí há toda uma preparação esperando o evento à noite. Então, quando o poder público não entra e oferece outros eventos artísticos, culturais, para que esse público tenha acesso, fica muito difícil. Travou. Vocês estão me escutando? Estamos. Você não travou, não, Patrícia. Ah, não, é para mim vocês travaram. E aí nós temos visto vários noticiários acerca das investidas da segurança pública nos punks da comunidade, tendo prisões e tudo mais. Eles alegam que os bailes são financiados pelo tráfico, a fim de que aumente o consumo de drogas, né? Mas aí vamos pensar, tendo ou não financiamento do tráfico, como eu falei, para os jovens é a única diversão que eles têm. Como não tem apoio do poder público, onde não há poder público, dá brecha para que seja ocupado por outros poderes, né? Esses bailes também são fontes de renda para muitos moradores. Tem os DJs, os organizadores, que geralmente são da própria comunidade. Tem para os que colocam bebidas à venda e comidas à venda. E assim vai. Tem também, no final do baile, tem alguns meninos que ficam responsáveis, algumas pessoas que ficam responsáveis de recolher o lixo, limpar aquela área. Também recebem um dinheiro, enfim, não é uma questão só de lazer, mas também uma questão econômica. Há movimentação econômica dentro dessas comunidades. Então, todos esses fatores contribuem
para que esses bailes aconteçam do jeito que acontece dentro dessas comunidades. Por isso que não há denúncia, não há nada. Porque para a comunidade, a ausência do poder público é substituída por um outro poder, o poder paralelo. Outra coisa também que eu sempre presto atenção é com relação às reportagens dos traficantes, as reportagens em que mostram, tem hora que eu acelero e desanda tudo. São as reportagens que falam dos traficantes armados nos bailes das comunidades. É uma realidade também. Por quê? É de dia, é de noite, nessas áreas, as pessoas ficam, não digo as pessoas todas, os traficantes, eles ficam armados até para fazer a segurança da favela. E eles são seres humanos, que também vão gostar de se divertir. E aí eles vão participar de onde? Do lazer que tem dentro da comunidade, que são os bailes. Só que você acha que eles vão para o baile desarmados? Não, eles vão armados. Sem falar que é uma ostentação de poder. E essa ostentação de poder é algo que faz parte da realidade. Mas não quer dizer que todos os frequentadores do baile são viciados, são traficantes, são bandidos. Infelizmente, a sociedade pega um determinado grupo e marginaliza todos os que estão presentes. E principalmente porque a maioria é negro, a maioria é pobre e são moradores da favela. Aí eu começo a falar, me empolgo. Até Não, do que mas eu escrevi. tá ótimo. Não, Deixa eu tá ótimo, aproveitar que você está falando por isso e fazer uma última pergunta aqui, que é a pergunta da Margarete, última para a Patrícia, porque tem uma que não colocou, mas essa é para o Rodrigo. Patrícia, você acha que o funk está na mesma linha tênue que o rap? Eu só não entendi linha tênue por quê. Não, deve estar falando, perguntando, porque tem o hip hop, não seria hip hop, né, no caso, não é isso, do rap? Então, o que acontece? O hip hop, eu não estou aprofundando, não tenho estudos aprofundados do hip hop. Pelo que eu sei do hip hop, ele veio na década de 80, mais ou menos, já existia o funk. E aí a linha do hip hop é uma linha que vai mais para essa crítica. Seria o funk consciente, estaria junto, lado a lado, do funk consciente. Só que o funk ele foi tomando uma posição mais para diversão, para lazer, e o hip hop continuou com essa questão de denúncia, de protesto, uma visão mais política de certos assuntos. Então, já teve um tempo que eles se encontraram, mas que depois cada um foi seguindo seu rumo. E já que você tocou no hip hop, tem tudo a ver com essa última pergunta deixada pela Lourdes, porque o grafite começa com o movimento hip hop nos Estados Unidos, né? Isso eu sei. As poucas então coisas que eu sei sobre esses estilos, né? Assim como a arte rupestre também é uma linguagem, o grafite também pode ser considerada linguagem? E aí, Rodrigo? Acho que acabei até falando um pouquinho antes sobre isso, né? Que a gente até usa o grafite para fazer telas de comunicação que o cara que o Homem das Cavernas estava fazendo um tipo de denúncia. E aí Rodrigo, você travou um pouquinho. E a gente até depois, assim. Repete. Mas a gente usa esse paralelo. Rodrigo, repete. Entre a arte rupestre e o grafite. Oi! Você travou, Rodrigo. Botou tudo. Ah, tá. Então, estava dizendo que acho que tem um pouquinho antes que a gente usa esse paralelo da arte rupestre com o grafite para dizer que ambas estão comunicando alguma coisa, né? Ambas estão na parede, aí a gente faz
Começa por aí, né? Qual é a semelhança? Ambos estão na parede. Então, assim, ambos estão comunicando alguma coisa. E aí a gente começa com essa ideia de comunicação, por aí. Enfim, é a mesma coisa, né, praticamente. Ah, entendi. Então, Patrícia. assim. Oi? Oi. Fala, Não, eu ia Rodrigo. falar assim que foi ótimo assim ter você aqui. Assim, a gente já está com um tempo assim super estourado. Eu tenho Já, 1h15 que a gente está aqui te ouvindo e é ótimo te ouvir, né? Patrícia, para quem não sabe, falou sobre funk lá na Globo, eu, lá no sofá eu de Fátima começo, Bernardes. eu começo a me empolgar, começo a atropelar as palavras, o pensamento vai à frente e as palavras vão ficando, mas deu para ir bem, né? Deu para ir tranquilo. Foi ótimo. Até eu, Foi que ótimo. não Eu queria gosto dizer de que você funk. teve na faixa que a gente é muito Travou, Rodrigo. Tá travado, Rodrigo. Travado. para dizer que a gente tem uma amiga muito chique. Caraca. A Patrícia já deu, né, já falou sobre como especialista em funk na Globo. Tudo que eu sei sobre funk aprendi com Patrícia, né? Muito bom Enfim, poder contribuir. exatamente. E eu queria só, para fechar, colocar isso, que inclusive é muito da minha desconstrução sobre o funk, veio da convivência da Patrícia quando ela começou a escutar o funk, entendeu? Porque muitas vezes a gente, depois que passa pela academia, cai num discurso falacioso de querer julgar algumas manifestações culturais, né? E às vezes a gente esquece as nossas próprias origens, né? E queria só também fazer dar uma pontinha de que também tem rap erotizado, né? Hip hop, no caso, né? Erotizado, tem bastante. Ah, eu não Inclusive, sabia, não. tem, enfim. Acho que atualmente até o rock tem um comentário que fala, né, do proibidão fazer apologia a sexo e a drogas, mas o rock historicamente também em alguns momentos faz isso, entendeu? Isso. O E hoje, embora sertanejo faz isso. você, tipo assim, você tem até músicas do samba rock, algumas coisas que falam de droga, só que são letras mais elaboradas para ficar uma mensagem subentendida. Bezerra da Silva fala de drogas, e é samba, enfim, né? Então, muito do que a gente usa para criminalizar o funk é, é presente em vários outros estilos musicais, só que a diferença é que, né, eu acredito até, a única coisa que eu nunca fui ainda foi em rave, tá? Mas já fui em show de rock, já fui em, enfim, eu sou gosto de rock, sou bom em show de rock, já fui em show de Maria Rita, já fui em micareta indoor, você me imagina escutando axé numa micareta indoor. E tudo que você imaginar que vai ser feito num baile funk, com exceção de bandidos armados, tem nesses espaços. É exatamente a mesma coisa, entendeu? Exato. Você falou uma Mas coisa, é Alda, sobre justamente esse essa racismo, desconstrução. esse preconceito é que faz com que o funk seja tão criticado na sociedade. Se fosse uma mesma situação em outro espaço, um Não, eu ia espaço falar. mais branco, seria diferente. É tanto. Ai, gente, se eu deixar, eu vou falando mais. Deixa eu, eu ia entrar na Não, eu ia falar que questão. assim, Não, eu já ia entrar na questão do embranquecimento dos artistas que vão para a mídia do funk, porque os artistas eles passam por um processo, a gente considera como processo de branqueamento, no sentido de que é cabelo, não que a pessoa não possa usar o cabelo liso ou possa usar o cabelo enrolado, cada um é livre para poder usar do jeito que quiser. Eu mesmo, de vez em quando, está enrolado, de vez em quando está pranchado. Agora está indefinido. Mas o que acontece? As pessoas passam por um processo de clareamento de pele, todo um padrão para poder atender a branquitude. Mas isso é uma coisa mais complexa também.
tem a questão Isso da pode mulher. ficar para uma próxima live. Me convida de novo, gostei. Com certeza, claro com que a gente certeza. quer. Eu ia dizer assim, que foi muito legal, Alda, que você falou sobre essa desconstrução que a Patrícia traz pra gente, porque a Patrícia é uma professora de português, né, Patrícia? E aí, assim, tem todos esses que as pessoas falam assim, o funkeiro canta falando errado, não sei o quê. Mas é a questão... né, a gente consegue entender tudo, né? Mas, assim, o meu estudo, tanto no mestrado como no doutorado, é justamente analisar essa questão do discurso, né? E aí, essa questão do discurso, você começa a compreender uma série de fatos, uma série de coisas, a partir da letra da música. É verdade. Não, E assim, para resumir, você... eu acho que o tema da live, assim como a pessoa que menos entende, acho que a mensagem que fica é essa. Não existe cultura inferior e superior, cultura é cultura, não existe relação de poder entre cultura, né? O que existe é uma criminalização baseada em racismo estrutural, machismo estrutural, enfim. E a mesma coisa a arte, né? Não é porque tá na novela que não é arte. Novela é arte, a série da Netflix é arte. Muitos youtubers hoje fazem arte. Vou citar um exemplo, o Yuri Marçal, que é comediante, você não pode dizer que ele não é um artista, que o que ele faz não é arte. Tem aquele atormentado, né, que é mais pobre, de periferia, você não pode dizer que ele não faz arte, né? Que a galera do game não é arte, hoje fotografia não é arte. Então, a gente tem uma série de coisas, né, que é arte. Independente da classe social, a arte, ela tá aí. E a arte não é para ser bonita, né? A arte, ela também serve para incomodar, né? Como as músicas que denunciavam a ditadura militar, né? E como o discurso poderoso, como cálice, né? De você saber jogar com as palavras, né? Faz com que hoje a gente consiga entender determinados momentos históricos, né? Eu acho que como professora, para mim, esse aprendizado é importante de ser sempre deixado claro, porque eu escuto muito escola, todas aquelas frases que eu coloquei, eu escuto muito dentro da escola, sabe? Dentro de uma escola específica que eu trabalho, que é uma escola de periferia, que é uma escola que tem favela próximo e que os alunos majoritariamente gostam de funk. E às vezes o discurso para desmerecer o aluno é o fato, né, dele gostar de funk, né? Usando uma expressão do que o Léo usou aqui, que a menina gosta de rebolar raba, né? Em bom funkês, desculpem aí a expressão, e isso é usado, né, às vezes até mesmo em conselho de classe, para desmerecer o aluno, né? Dizer que, olha, ele é menos capaz, ele é menos inteligente, porque, vive aí rebolando, escutando funk, e eu tenho que agradecer muito que esse aprendizado meu só foi possível porque a Patrícia foi me mostrando aí o estudo dela, eu fui entendendo mais a importância do funk, né, na sociedade. Agora fazer uma propaganda do livro que vai ser... Ai, gente, aqui. Do livro que vai ser sorteado, tá? Ai, gente, aqui. Falando nisso, chama o Miguel ou o Beto aí pra gente, Patrícia, rapidinho. Oi? Chama o Miguel ou o Beto aí pra gente. Miguel! Rodrigo, você viu o negócio? Chamei. Que negócio? Fala. Que eu te pedi pra ver? Não. Não. Então vem aí, então vamos lá. Faz propaganda do livro, do Batuque ao Funk. Deixa eu ver se eu coloco o link para venda do livro nos comentários. Vou colocar, peraí. Tá. Do batuque do samba ao batuque do funk. Esse livro, ele é com parceria com a Cristina da Conceição Silva. Ela fez um trabalho no mestrado dela sobre o funk não, desculpa, sobre o samba, e eu sobre o funk. Como são culturas negras, suburbanas e cariocas, gente, cadê? Como é que eu faço? Aqui. Culturas negras, suburbanas e cariocas, nós... Não está escutando, não, gente?
Alô? Estão escutando, não? Tô sim, Agora tô tá. sim. Então. Deixa eu ver aqui a posição para ver se. Aqui. Culturas negras, suburbanas e cariocas. Nós, então, juntamos nossa experiência e fizemos esse livro. Então, uma parte inicial vai falar sobre o funk, em especial é porque estão falando aqui em casa, me confundi. Em especial de Madureira e Oswaldo Cruz. E entra a questão do funk. Também tem disponível. Ai, gente, achei. Tem disponível também online a minha dissertação, As Representações Identitárias do Funk na Baixada. Então, vai falar sobre o funk na Baixada Fluminense, as características desse funk. Gente, ó, tá aí o link, tá? Quem não conseguir ganhar o livro, tá aí o link onde você consegue comprar o livro. Mas, Patrícia, ainda tem livro para vender com você também? E eu posso até ver alguns, acho que ainda tem alguns. Não, porque aí tem, aqui é direto do site, né, da editora, quem quiser comprar, né, tô colocando aí, vai ficar salvo, vou até colocar na descrição da live também depois, tá? Boa. Então vamos lá, conseguiu achar o Miguel, tá aí? Miguel tá, fala Miguel. Miguel, fala um número pra gente aí do 1 ao 82. 1 ao 82, Miguel, qual o número? 40. 40. Caraca, ele vai me dar trabalho, mas vamos lá. Vai dar trabalho, hein, Miguel? Brincadeira aí. Tá quase. Quase. Vamos lá. Vamos ver quem é. Então, o comentário número 40, se eu não conto errado, é o da Darcilene Osório. E a Darcilene já tem esse, eu acho. Já tem, então posso... Ele falou outro número... Não, tem que ver com ela, se ela já tem. Não, Darcilene, responde aí pra gente se você já tem. Senão, posso partir... Não, ela falou que é o meu número, tá, Margarete. E aí? O número, afinal, é quem? É Darcilene ou Margarete? Não tem número, depois eu explico. Darcilene. Mas aí, diga agora, você já tem? Bom, não respondeu, então... Não, ainda lá não deve ter, não, eu não lembro. Mas vamos fazer o seguinte. Mas ela não respondeu, não tá na live até agora, então... Não, vamos sortear outro. Vamos ver quem tá na live. Tem que estar na live, Vocês querem que eu parta pro comentário de baixo ou querem que eu fale outro número? Eu já tenho, pode sortear outro. Ela respondeu, ó. Tá aqui. Então. O Miguel falou outro número ou posso partir para outra pessoa? Pode. Fala, Patrícia, fala o número. Fala o número? Patrícia, fala o número. Então, vou fazer o seguinte, vamos pegar um número de cima. Número 5. Número 5, então vamos lá. Leonardo. Leonardo não tem, né? Não, Leonardo acho que não. Deixa eu ver. Peraí. Outro número, aí. Não tem. Leonardo, você tem não, né? Responde aí. Sim, ela respondeu. Eu vi, Lourdes. Leonardo Mezenga. Marmelada isso, hein, Leonardo. Eu não tô nem vendo. Você não tem como ver. E aí, Léo? Tem o livro? O quê? Tem, não tem? Responde, Léo.
Esse A é A, Tenho sim ou não. não? Então pronto, agora vai ter. Não. Vai autografado, Agora, Patrícia? olha só, gostei da brincadeira. Tem um outro livro que eu participei na organização que eu vou sortear também. É Vai. esse daqui. Eita! Mas também é o Opa! último. Peraí. Ai, gente, aqui, Pode aqui. pegar. Culturas e identidades dos caminhos Descaminhos das margens. Esse livro é Tá. uma coletânea de textos onde vai falar sobre temas marginais. Como, no meu caso, o artigo que eu assino aqui vai falar sobre Martinho da Vila, que foi o objeto de. As músicas dele foi objeto de pesquisa do meu doutorado, um griot multifacetado. A Cristina, ela tem um artigo também que vai falar das ruas da Misericórdia e do Ouvidor. Fala sobre o ciberativismo feminista no Brasil, fala sobre Bia Bedran, fazendo uma comparação com Lígia Bojuga, fala também da trajetória cultural feminina, produção artística de mulheres, o empoderamento, fala sobre o imaginário infantil no samba enredo, está acabando já, deixa eu fazer propaganda dos meus amigos. Fala sobre Solano Trindade, fala sobre Rita Benedito e seu Tecno Macumba, fala sobre o romance Gabriela Cravo e Canela, Teresa Batista, Cansada de Guerra, e Tieta do Agreste. E as histórias orais de vida na favela da Barreira. Enfim, são temas que são considerados marginais na sociedade. Muito bom. Vou sortear também esse. Vamos ver, eu peguei Eu um número quero, no início, vou né? comentar também, calma aí. Fala aí. Peraí, agora já tem mais comentário. Rodrigo, vê quantos são para mim que eu não consigo ver. A live continua não aparecendo para mim. Só um minuto. Eu vou diminuir um porque eu vou diminuir 109. Vou diminuir dois porque dois são comentários da gente, tá? Da página, ok? Tá. Vai Esse até é para quem quanto? compartilha. 108, né? Já que o Léo comentou mais uma vez. Então vai aí. Quem fala o número agora? Miguel de novo, Patrícia. Deixa eu perguntar, Miguel. Miguel! O Rodrigo quer concorrer ao livro, é isso? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Ó, querendo correr a outra. Pode. Fala do 1 ao 110, mas se ele falar 110. Oi? O seu já tenho. Aqui está falando, ó. Peraí, quero esse aqui. Alguém quer? Cadê? Eu quero. E aí, qual número ele falou? Ih, gente, mas ó, a irmã tá falando que não tem, ó. Tá botando carinha aqui de. Ah, como assim eu não tenho esse? Fala você então, Patrícia, um número. Um número, Patrícia. Vamos fazer. Patrícia, fala um número aí pra gente, então, Patrícia. Você. Ih, gente. Quantos comentários a galera tá comentando? Tô perdida. Já chegou no 117 já. Ixi, Maria. 115, então, porque tem dois comentários que são da página. Vocês estão me escutando? Sim. Do 1 ao 115, fala. Oi. O que você falou? Não deu para entender. 100. Vai o 100. 100? Não consigo, não. Então, 100.
é marmelada não, mas Mari Claro. Eu contei de cima para baixo, tá? Eu diminuí os 17. Os 19, no caso. Mari Claro. Ah, então é minha mãe! Ah! Ganhou o livro por tabela. Não pode roubar dela, entendeu? Não pode. Então, gente, olha só, os ganhadores do livro são Leonardo, né, que ganhou o primeiro, e o segundo é a Mari Claro. Sendo assim, galera, né, a gente encerra a live de hoje. A gente vai deixar os ganhadores para vocês. Se a gente tiver outra oportunidade de sortear livro, nem que sejam nossos livros que a gente não vai ler mais, a gente faz de novo, tá? Porque sempre tem algum livro que a gente já leu, releu e não vai ler mais, se vocês quiserem, tá? Então, muito obrigada por terem ficado até aqui. E aí, Rodrigo? Deixa eu mandar uma mensagem, só um beijo para um menininho que está assistindo a live. Claro. Que é o Cauã, sobrinho da Margarete. Ah, que legal. Show. Então, ó, muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Cauã. Beijo, Cauã. É legal ver uma, né, criança. A gente pode fazer uma parte 2, não tem problema. E na próxima semana, não perca, que a gente vai fazer uma live extraordinária. A gente vai anunciar ainda o dia sobre a reforma administrativa, ok? Né, Rodrigo? Isso aí. Vai confirmar o dia ainda com o Adriel Gael, que tá fazendo lives direto, dando entrevistas direto sobre a reforma, e aí ele topou vir aqui na página com a gente para conversar com a gente também, para explicar a reforma administrativa. E obrigado, Patrícia, obrigado, Fei, obrigado por doar o seu conhecimento, o seu tempo, pela sua simpatia. Bom, o Rodrigo travou, mas Patrícia, manda beijo para sua mãe. Por desconto. Tá, gente, ó. Muito obrigada. Patrícia, quer falar mais alguma coisa? Patrícia? Patrícia, quer falar mais alguma coisa? Patrícia? Agora tá dando problema, então tá, galera. Até a próxima. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Tchau, tchau. Fiquem de olho na página, curtam, compartilhem, tá? Dê aquele like. Tchau. Dê aquele like. Oi. Tchau, tchau, gente.